E aí galera, beleza? Que bom que você está aqui no 4º episódio especial dessa série de junho. Pastor, seja bem-vindo de novo, cara. Beleza. Aí pessoal. Seguinte, a gente já falou sobre como começar o namoro, nós já falamos para que o namoro serve, nós já falamos sobre indícios de namoro, se vai dar certo ou não. Agora, pastor, o 4º tema é mais polêmico, cara. É mais difícil de lidar. Então, obrigado pelo convite de novo, tá? Claro. Eu não ia pra fogueira sozinho, né? Seguinte, sexo antes do casamento. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Se não pode, por que isso? Não pode e não deve. Por quê? Porque tá na Bíblia. É um conceito bíblico esse. Algumas pessoas às vezes questionam dizendo o seguinte: pastor, não tem nos 10 mandamentos um mandamento específico sobre sexualidade para solteiros. Não tem. Assim como não tem um monte de outras coisas dentro dos 10 mandamentos. Existem muitas coisas na Bíblia que você vai cavando e você vai entendendo. E este é um caso deles. Existem muitos versos, e eu gosto particularmente de 2 versos que deixam, assim, deixam muita clareza sobre esse assunto. O primeiro deles está lá em Gênesis 2:24, eu vou ler aqui, que diz o seguinte, ó: portanto, Deus falando, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A expressão uma só carne na Bíblia significa a relação sexual, né? A união sexual ali, o ato sexual. Ele sai da casa do pai e da mãe, ele se une perpetuamente, e aí então, unido perpetuamente, ele vai e torna-se uma só carne. Quer dizer, ele pode ter o ato sexual. Ô pastor, mas eu conheço uns caras aí que namoram uns 8, 9, 10 anos e isso pode ser considerado nisso perpetuamente? Não, aí já é enrolão. Entendeu? Aí nós estamos falando de outro assunto. É aquele cara que tá enrolando a menina ou a menina tá enrolando o cara. Seguinte, então. Esse é outro tipo de pecado, tá bom? Se você tá se sentindo enrolado ou enrolada, marca a pessoa aqui embaixo no vídeo para ela assistir esses conselhos aqui. Aproveita a chance, empurra ou cai fora. Indiretas do bem, vai, marca aqui embaixo. Pastor, qual que é o outro texto bíblico? O outro texto bíblico é o seguinte, ó. Lá em 1 Coríntios 7:9, Paulo, ele estava dando conselhos pro povo lá. Tipo assim, ó, gente, vamos ocupar o máximo do tempo possível para pregar o evangelho. E uma das coisas ele aconselhou, para não gastar muito tempo, é não casar. Pra gente poder ficar mais livre, não ter filho, não ter marido, não ter esposa para pregar o evangelho. Como ele era. Só que ele completou dizendo o seguinte, lá em 1 Coríntios 7:9. Ele diz o seguinte, mas se não podem conter-se, e daí ele está falando da questão do impulso sexual mesmo, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ficar abrasado. O que eu entendo aqui? Claramente, tipo assim, ó, você está com vontade, você está com desejo sexual, então ele não está dizendo o seguinte, ó, então arranja uma companheira e vai se aliviar. Qualquer pessoa, né? Paga uma prostituta, ou vai se masturbar. Ele não tá falando disso aí. Ele tá o seguinte, você tá com um desejo sexual, você tá muito abrasado, como ele usou a expressão, uma expressão antiga, então, para aliviar isso, case-se. Ou seja, o sexo que vai aliviar está dentro do casamento e não fora. Claramente descrito aí, muito nítido aqui. Muito nítido. E de repente pra galera que se tornou cristão agora, e que veio de uma vida assim que não tinha esses princípios. Quando uma pessoa se converte, ela não deixa de ser ela mesma. Ela continua sendo uma os mesmos conflitos. Os mesmos conflitos, com os mesmos desejos, só que agora ela tem um propósito de vida diferente. Agora ela mudou o rumo da vida dela. Ela não quer mais ir para aquele lugar. Ela quer ir para aquele lugar. Então, ela precisa se conscientizar de que ela tem que lutar contra isso, coisa que ela nunca fez antes. Uma pessoa que usou drogas, ela vai ter crise de abstinência depois do batismo, desejos. Uma pessoa que foi alcoólatra, que ela se batizou, ela também vai ter desejo. Uma pessoa que praticou sexo a juventude toda, quando entrou para a igreja, também vai ter desejos. Só que o que muda nessa situação é a decisão de não praticar mais esses atos. Porque entendeu que a verdade bíblica é essa que vai ajudá-la a ir para o céu.
no momento que ela tomou a decisão pelo batismo, ela tem que abandonar aquelas atitudes. E a gente tem que entender uma coisa, há uma diferença muito grande, talvez isso seja um debate para um outro programa, há uma diferença entre virgindade e pureza. Entre os dois, entre pureza e virgindade, o que vai levar uma pessoa para o céu é a pureza. Então, se a pessoa ela se arrependeu dos pecados, se ela se batizou, ela está pura diante de Deus. E é isso que vale. É porque tem pessoas que acham, pastor, que virgindade é só a ação sexual de fato, né? Mas assim, ao invés de... Quando chega na ação, a pessoa para. Mas todo o restante antes ele já fez. Então, aquela tonelada de impureza vai levar para a perdição. Exatamente. Vai levar para a perdição. A virgindade não define. O que define é a pureza na mente. Por isso, Jesus falou, né? Bem-aventurados os puros de coração. Agora, uma coisa interessante que me faz entender bem que essa questão do sexo fora do casamento é pecado, é que sexo entre solteiros gera uma infinidade de consequências ruins. Sim, e aproveitando o gancho já, existe inclusive uma pesquisa na internet, eu posso botar na descrição daqui do vídeo o link para você ter acesso. 10 mil adolescentes foram entrevistados em uma pesquisa e se constatou que dos adolescentes que apresentam quadros depressivos, o sexo, a vida sexualmente ativa ela é mais comum, como uma válvula de escape para essa solidão. Faz todo sentido. Olha um outro ponto bem interessante aqui também. Os pesquisadores confirmaram de que a cada relação sexual ocasional, ou seja, com pessoa que você não tem o compromisso duradouro que a Bíblia fala, pensamentos suicidas aumentam cerca de 18% na vida da pessoa. Uau. Uma outra pesquisa também foi feita entre casais que praticam relação sexual fora do casamento e casais que só praticaram relação sexual dentro do casamento. 22% foram as notas mais altas das pessoas que praticam sexo no casamento relacionado à estabilidade do relacionamento. Então, assim, casais que esperaram para se relacionar sexualmente só após o casamento têm uma taxa de 22% a mais de estabilidade relacional. Então, olha que interessante. Uma outra coisa também, 20% a mais dos casais que esperaram para fazer sexo no casamento estão satisfeitos com a vida sexual. Estão mais satisfeitos? Mais satisfeitos com a vida sexual. Então, a Bíblia fala o que a ciência hoje comprova. Agora, né? Essa pesquisa foi feita por uma igreja? Não. Uma pesquisa feita por uma empresa secular. E a gente vai colocar aqui na descrição do canal, do vídeo, para você ter acesso a esse artigo. Muito legal. A verdade é a seguinte, quando Deus pede algo, Ele sabe o que está pedindo. Se Ele colocou esta cerca, Ele sabe por quê. Agora, uma coisa a gente já aprendeu nesse mundo de pecados. Quando Deus dá uma ordem, é sempre para o nosso melhor. Sim. Sempre. Inquestionavelmente sempre para o nosso melhor. É isso aí. Galera, é isso. Hoje termina a nossa série sobre relacionamentos, especial aí no mês de junho, mês dos namorados. Pastor, valeu pela tua presença aqui nesses 4 vídeos. Galera, relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, relacionamentos para a eternidade. É isso que Deus quer pra gente. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e ajuda a gente a espalhar essa mensagem para muitos jovens que precisam dessas dicas, que precisam dessas orientações. Beleza? Escreve aí. Valeu, pastor! Valeu, galera. Tchau!